Fala galera, seja bem-vindo a mais um Chimpacast. Hoje vamos com o Chimpacast número 17. Você que tem escutado ou acompanhado o canal, te agradeço do fundo do meu coração, que Deus te abençoe. Você que é novo aqui no canal, Simplicidade que Fala, se inscreve, deixa seu like, seu curtir, seu comentário. Ajude o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas, ajude o canal a crescer também. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós, pecadores. Hoje eu queria falar sobre um aspecto que a gente consegue enxergar um padrão nas Escrituras sobre frutificação. E vamos tentar olhar por dois lados nessa questão. Vamos passear um pouquinho antes pela palavra para a gente tentar encontrar melhor esse padrão. É o seguinte, em Gênesis 1:29, eu vou usar a versão transformadora aqui, estou gostando dessa versão, vai dizer o seguinte: então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. Então o primeiro padrão que a gente encontra na criação é que Deus criou as árvores para que elas sejam frutíferas e os frutos sejam para alimentar o homem. O segundo padrão, a segunda coisa que a gente consegue ver um pouquinho mais para frente, em Gênesis 2, do 8 ao 9, vai dizer o seguinte: o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então primeiro a gente vê o padrão Deus criando a árvore como propósito que ela gere fruto e que o homem se alimente desse fruto. Depois a Bíblia fala que Deus colocou o homem num jardim, e dentro desse jardim tinha várias árvores, de novo, com frutos deliciosos, mas também tinha duas árvores específicas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que o homem comeu da árvore que Deus falou para ele não comer. Em Gênesis vai continuar essa narrativa, vai continuar falando dessa história. O homem comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Logo, se o homem comeu, do fruto do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, o fruto era a vida. Então tinha várias árvores, dentro dessas árvores, essas duas mais específicas em destaque, e o homem comeu justo daquela que ele não podia comer. Esse padrão continua um pouco em Salmos. No primeiro Salmos número 1, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira da margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Então aqui novamente nos Salmos vem trazer essa questão de árvore que dá fruto, árvore frutífera. Então nós conseguimos começar a perceber que o propósito da árvore é que ela seja frutífera e que ela alimente alguém. Nós também podemos ver que no jardim, de todas as árvores que tinha duas que se destacavam, uma que gerava a vida e a outra que gerou o pecado, a desobediência do homem, o conhecimento do bem e do mal. Agora nós vimos em Salmos que o bem-aventurado, feliz é o homem que é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. E Provérbios, ele vai trazer uma ideia bem parecida. Ele vai falar o seguinte: Provérbios capítulo 1, nos versículos 28 a 31, diz o seguinte: quando clamarem por socorro, não responderei, ainda que me procurem, não me encontrarão, porque detestarão o conhecimento e escolherão não temer o Senhor, rejeitarão o meu conselho e ignorarão a minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e enganarão em suas próprias línguas. Então aqui tanto os Salmos quanto o Provérbios agora começa a trazer a árvore, o homem sendo essa árvore que dá fruto. No salmista fala que aquele que medita na lei do Senhor é como a árvore plantada, que dá fruto no tempo certo, e em Provérbios vem falar daquele outro que tem um fruto, é o estilo de vida dele, é os frutos amargos. Então nós podemos gerar dois tipos de fruto. Nós podemos gerar um fruto que gera vida, e nós podemos também gerar
tirar esses frutos amargos, que é o estilo de vida do perverso. A palavra vai usar bastante esse termo, vai falar do justo e do perverso. Em João 15, do capítulo, praticamente o capítulo quase que 15 inteiro, mas no começo, do 1 ao 4, a gente continua vendo esse mesmo padrão. Jesus falando o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então agora Jesus se coloca como a videira verdadeira, como a verdadeira árvore que produz vida. Nós podemos observar esse padrão agora como o homem caído, sendo uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que produz esses frutos da carne, esses frutos que desagradam a Deus, com o homem espiritual, que é aquele que está enxertado em Cristo e pode produzir o fruto da vida. Em Gálatas, a gente consegue enxergar mais um pouco desse padrão. No capítulo 5, do versículo 19 ao 24, vai falar o seguinte: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Então agora aqui nós conseguimos ver o fruto do Espírito contra os desejos da carne. O que eu quero dizer, o que eu queria chegar com todo esse panorama, andando um pouco pelas Escrituras, é o seguinte: que o propósito da árvore é frutificar, é servir de alimento para alguém. Depois nós vimos que desse alimento foi duas árvores principais, uma que fornecia a vida eterna e a outra o conhecimento do bem e do mal, que não só era simplesmente o conhecimento do bem e do mal, mas era a desobediência de algo que Deus tinha falado: não coma dessa árvore, é a única que vocês não podem comer. Depois disso, a árvore começa a ser, pelo salmista em Provérbio, ela começa a ser equiparada ao ser humano. Nós sendo árvores que produzimos frutos. E aí a Bíblia vai começar a falar do justo e do perverso, daquele que teme o Senhor e daquele que zomba, que não teme ao Senhor. Então, nós começamos a ver que aquele que teme ao Senhor, ele produz o fruto do Espírito, e aquele que não teme ao Senhor, aquele que zomba, aquele que ainda está nos seus desejos da carne, ele começa a produzir frutos da carne. E aí nós vimos em Jesus que Jesus é a videira verdadeira. Somente nele nós podemos produzir esse fruto. Somente em Cristo. Então Cristo é a árvore da vida, e o Adão que caiu como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aonde eu quero chegar com tudo isso novamente? Que nossa vida, a minha vida, a sua vida, precisa ser uma vida que gera frutos, e independente de onde nós estivermos, de quem nós estamos enxertados, nós vamos estar gerando frutos. Isso é uma coisa muito séria, porque Jesus, ele disse que aquela que não dá fruto, ele corta, e aquela que dá fruto, ele também corta. Então nós vamos ser podados de qualquer maneira, ou nós vamos ser podados eternamente, ou nós vamos ser podados para darmos mais frutos. Mas a verdade é que as pessoas ao nosso redor, elas estão se alimentando dos frutos da árvore que nós somos. E nós estamos nos alimentando de frutos das árvores que estão ao nosso redor. E isso é muito sério. Por quê? Porque, primeira coisa, nós conseguimos fazer uma reflexão. Por exemplo, as pessoas que estão ao nosso redor,
Que fruto elas estão comendo? Elas estão comendo, por exemplo, o fruto do Espírito, amor, paz. As pessoas se sentem paz quando estão perto da gente. Ou, por exemplo, nós estamos sendo idólatras, nós estamos sendo mentirosos, nós estamos oferecendo, as pessoas estão comendo mentira da nossa vida, nós temos inventado histórias e mentido. Com isso a gente consegue fazer uma análise de entender em qual natureza nós estamos se movendo, se é no espírito ou se é na carne. As pessoas, novamente, as pessoas que estão ao nosso redor, o que elas estão comendo, qual é o resultado que elas têm falado de volta para nós. E isso é muito importante para a gente começar a ouvir o que as pessoas estão colhendo em nossa vida, para sabermos se estamos andando no espírito ou na carne. Por quê? Porque se nós estamos gerando nas pessoas frutos do espírito, se as pessoas, quando estão ao nosso redor, estão tendo a possibilidade de comer o amor, a alegria, a paz, a paciência, os frutos do espírito, quer dizer o quê? Que nós estamos enxertados em Cristo. E nós estamos no caminho certo. Agora, se as pessoas ao nosso redor estão colhendo inveja, a gente é só aquela pessoa que só fala mal, que inveja todo mundo, que olha para as outras mulheres com sensualidade, que idolatra todas as pessoas. Se nós estamos liberando isso e as pessoas ao nosso redor estão comendo isso de nós, nós precisamos ligar uma alerta urgente. Por quê? Porque Gálatas fala que esses não herdarão o reino dos céus. E Cristo fala que esse vai ser cortado, podado e jogado no fogo. Então é uma reflexão, uma autoanálise de nossa vida. Talvez você pergunte, talvez você esteja em algumas áreas gerando o fruto da carne. Em muitos momentos eu me vejo gerando vários frutos da carne. E eu estava me perguntando, eu falei assim, Jesus, como que eu posso colocar isso em prática, de uma maneira bem prática? Como que eu consigo colocar isso de uma maneira bem prática? E eu percebi a questão seguinte: as amizades, as companhias, aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou lendo e aquilo que eu estou ouvindo. Não tem como eu ir no McDonald's e no McDonald's querer comer uma salada de frutas, uma picanha, um suco natural. Não, no McDonald's vai ter fast food, eu não vou ter outra opção a não ser McDonald's. Não tem como eu ir numa churrascaria, eu chegar numa churrascaria e falar assim, não, eu quero um pastel frito, porque na churrascaria tem carne. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que se nós estamos se alimentando desses frutos da carne, é porque nossas amizades, aquilo que nós estamos consumindo, nós estamos ao redor, estamos comendo de árvores que nós não deveríamos estar comendo. Nós estamos comendo frutos que não deveríamos estar comendo. E o que eu quero chegar? Qual é o ponto? Então eu tenho que abandonar tudo, entrar no monastério e virar monge. Não é nisso. Mas talvez existam algumas coisas que no momento nós vamos precisar abrir mão para no futuro ter uma maturidade melhor para lidar com a situação. No ciclismo, ainda tem um ditado que fala mais ou menos assim: o cavalo anda aquilo que ele come. O que isso quer dizer? Quer dizer que a força do cavalo dependia da alimentação dele, ou seja, para a gente pedalar mais forte, para conseguir pódios, conseguir ter um desempenho melhor, inevitavelmente nós precisávamos ter uma alimentação melhor, precisávamos comer as coisas certas. Se você for pensar no mundo do fisiculturismo, da academia, boa parte do resultado daquelas pessoas é devido à alimentação e à dieta que elas fazem. E nós, como cristãos, só temos uma opção de alimentação principal. É Jesus Cristo, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais frutos. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então o segredo é permanecer em Cristo. Somente Jesus pode gerar em nós o Espírito Santo e gerar em nós os frutos do Espírito. Esse é o primeiro passo. Agarrar em Cristo. E o segundo passo, se cerque de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias do fruto do Espírito, e comece a comer esses frutos. Eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar. Que Deus te abençoe. Até a próxima, que você possa ser uma árvore frutífera para a glória de Deus.